Então, dando início aí à aula sobre sistema de pastejo, tá? Então, primeira coisa a gente tem que entender que os conceitos básicos que a gente tem que ter num sistema de pastejo, tá? Então, o primeiro deles, né, é o período de ocupação, né? O quanto que esses animais vão permanecer pastejando numa determinada área, tá? Então, esse é um conceito. Independente se eu uso ele para contínuo, para intermitente. Vai ter variações entre os dois, mas o período de ocupação, né, é o tempo de permanência do animal dentro do piquete, tá? É, dias de descanso. Então, esse período de descanso é o tempo necessário que a planta necessita para se recuperar após um pastejo, né? Então, você tem lá a forragem. Aí o animal foi lá e consumiu, cortou essa forragem. Então, o tempo necessário para essa forragem crescer novamente é o que é o período de descanso, tá? E pressão de pastejo. Então, pressão de pastejo é a relação entre o peso vivo dos animais em pastejo e a quantidade de forragem disponível na pastagem, tá? Então, é aquilo que tem disponível e a quantidade de animal que tem. Então, se eu tenho mais animais para aquela mesma quantidade de forragem, eu tenho uma pressão de pastejo mais elevada. Se eu tenho aquela mesma quantidade de forragem e tenho menos animais naquela pastagem, a minha pressão de pastejo ela é menor, né? Então, essa pressão de pastejo aqui, a gente vai ver numa figura mais adiante, a gente vai buscar uma pressão de pastejo que seja ideal, que favoreça o ganho de peso dos animais, né? Mas que também favoreça a planta, porque a planta ela não pode ser exaurida de tal forma que prejudique a sua rebrota, porque isso vai afetar depois o crescimento dela e indiretamente vai afetar a produção animal, que vai ter menos forragem, e eu vou ter que acabar colocando uma menor pressão de pastejo para recuperar essa pastagem, tá? Então, esses conceitos aqui tem que estar muito claro na cabeça de vocês. As práticas, né? Então, a gente visa o que? Alta produtividade de forragem, com bom valor nutritivo, né? Com distribuição estacional e com curva anual dos requerimentos nutricionais dos animais. Então, o que é essa alta produtividade de forragem? É o que eu vou priorizar com boa adubação, né? Respeitando o tempo para a planta se desenvolver. E o manejo vai afetar aqui, ó, o valor nutritivo dessa forragem, tá? O que é esse estacional? Esse estacional é relacionado às estações do ano, né? Nós temos um período de sazonalidade que é, a gente divide nosso período do ano aqui praticamente em dois: período de águas, período de seca, tá? Então, no período das águas, eu tenho alta produção de forragem. No período da seca, eu tenho menor produção de forragem, ou nenhuma produção de forragem. Então, ó, em geral, a maioria das espécies aqui apresenta aí de 80 a 90% de toda a sua produção de matéria seca ao longo do ano no período das águas. E em torno de 20 de 10 a 20% de produção de forragem no período seco do ano. Tá? E essa produção no período seco é com aquele resíduo de umidade que ainda tem no solo. Tá? Então a água ela é um fator limitante para o crescimento forrageiro. Então, quando eu tenho boa distribuição, que eu falo aqui, distribuição estacional, de alguma forma eu conseguir executar algum manejo onde eu consiga pegar isso que foi produzido em excesso aqui e deixe disponível para ser consumido aqui no período de seca. E eu tenho algumas estratégias para minimizar isso daí. Eu vou conseguir equalizar isso? Não, né? Mas eu vou conseguir melhorar um pouco a oferta de forragem aqui no período seco do ano, né? Então tem estratégia que a gente vai abordar daqui a pouco para isso, tá? Propiciar aos animais elevado consumo voluntário. Lembra na aula passada, né, a parte um que eu falei sobre valor nutritivo, então tem aceitação de forragem.
Então, é isso daqui que está sendo falado, propiciar aos animais elevado consumo voluntário. Então, ter uma forragem de qualidade para que o animal possa consumir o máximo dessa forragem. Uma forragem de bom valor nutritivo, né, de boa qualidade, que tenha uma melhor taxa de passagem dentro do rumen para que ele possa consumir mais forragem. Tá? E eficiência de conversão alimentar dos animais deve ser alta. Então, isso aqui é eu ter alimento de boa qualidade e ter também animais com potencial genético, né, para poder aproveitar melhor esse alimento que é produzido em qualidade. Tá? Então, esses 3 pontos a gente tem que tá com eles sempre no horizonte quando a gente vai falar em manejo de pastagens, tá? Pastejo contínuo. Então, o pastejo contínuo, ele basicamente, né, se caracteriza por você deixar os animais lá, disponíveis em uma área. Então eu tenho, os animais ficam soltos nessa área. E aqui o período de ocupação, ele pode ser indeterminado, eu posso deixar ele lá ao longo do ano, ou ao longo do período das águas, ou eu posso fazer o quê? Durante um período do ano, eu reservo uma parte dessa pastagem e isolo os animais para que essa forragem possa crescer, para essa forragem crescer. E os animais vão ficar concentrados nessa área. O que eu vou fazer depois? Período de seca, boto os animais para consumir aquela pastagem que foi reservada, e aí eu tenho forragem por um período do ano. Isso é chamado de pastejo diferido, mas pastejo diferido dentro do pastejo contínuo. Então, você pode trabalhar com carga fixa de animal, você pode trabalhar com carga variável, põe animal, vende animal, tira animal, coloca animal. Tá? Então, são situações de estratégia que eu posso colocar dentro do pastejo contínuo. Mas ele é basicamente caracterizado pela permanência dos animais durante toda a estação de pastejo. Pode ser o período, eu posso determinar que seja só no período de verão, ou no período de primavera, ou verão e primavera, ou o ano inteiro. Tá? Os animais estão ali e tem pouca divisão, não tem divisão na área ou pouquíssima divisão. Né? Existem algumas estratégias onde você divide a sua pastagem. Desculpa, peraí, deixa eu apagar aqui. Tem algumas estratégias onde você tem lá a sua área de pasto e você pode ter 2 pastos e ter animais concentrados aqui e outros tipos de grupos de animais aqui. Então aqui eu posso ter fêmeas, né, que estão prens, aqui eu posso separar machos, né, para corte, enfim, são estratégias, mas embora eu tenha uma divisão, mas eu tenho um pastejo contínuo. Então, a grande diferença que a gente tem é que você não tem período de entrada e saída bem estabelecido, quer dizer, não, dos animais aqui, os animais ficam pastejando continuamente nesse período, nesses piquetes, tá? Eu posso fazer divisão, falar, vai ficar 3 meses aqui, ou depois 3 meses no outro piquete. Já é uma evolução? É. Ah, mas eu estou dividindo, então, a quantidade, né? Estou dividindo o piquete, isso vai descaracterizar? Em partes, tá? Mas pode ser um pastejo contínuo com pastejo com piquetes, né? Que eu não tenho um período aqui de ocupação menor para total restabelecimento dessa forragem, tá? Mas basicamente ele se caracteriza por não ter né, os animais ficarem dispostos naquela área durante um período determinado. Tá? E eu não tenho e aqui um grande problema que a gente tem aqui é que os animais eles vão pastejar essa forragem de maneira desuniforme, tá? Então, às vezes, os animais, principalmente, eles vão se concentrar próximo de onde tem os bebedouros e coxos. Então, eles vão ficar mais nessa região e a parte mais aqui, ó, distante, eu vou ter um desperdício de forragem. Então, aqui eu tenho um maior consumo de forragem, onde está mais distante ali, eu tenho um baixo consumo de forragem. E isso vai afetar as características estruturais da pastagem. Então, eu vou ter qualidade, pior valor nutricional ali, e pastagem aqui sendo consumida e com pouco índice de área foliar remanescente, que pode degradar essa pastagem.
Então, quais são as estratégias? Não ter áreas muito grandes, né? Ou se não puder fazer isso, você usar a estratégia. Bebedouro é mais difícil, mas existe um coxo que você pode botar sal, ou sal mineralizado, ou proteinado, ou algum concentrado para esses animais, que é móvel. E aí você move, né, esses coxos. Um dia esse coxo está aqui, outro dia eu boto ele ali, né, ou cada 3 dias eu mudo ele de lugar, para forçar os animais a circular pela área, e aí assim eu ter um maior consumo dessa forragem, tá? Ok? Sistema de pastejo rotativo. Hoje em dia, vocês vão encontrar a leitura muito chamado de sistema de pastejo intermitente, tá? É a mesma coisa. Então, aqui, ele basicamente se caracteriza por você ter áreas subdivididas em 2 ou mais piquetes, tá? Então, eu tenho lá minha área de pastagem. O que eu vou fazer? Eu vou dividir essa área de pastagem. Então, os animais vão ficar uma determinada quantidade de dias aqui, depois eles vêm, depois eles ficam ali, depois eles vêm para esse piquete, depois eles vêm para esse piquete, depois eles vão para esse piquete, e depois eles voltam para o piquete inicial. Qual que é o grande objetivo disso daqui? Fazer com que aquela forragem, ó, que foi consumida aqui, quando o animal sair desse piquete, tenha tempo para que essa pastagem possa se restabelecer. Então eu tiro os animais dessa área e boto os animais para outra área. Então aqui, ó, essa área aqui, ela fica isolada, dando tempo de recuperação dessa pastagem, né? Então, todos os piquetes vão ter um tempo suficiente para poder se recuperar após o pastejo, tá? Então, esse sistema ele pode ser mais intensivo ou menos intensivo. O que vai torná-lo mais intensivo? Eu ter mais subdivisões, ou seja, ter mais piquetes. Quando eu tenho mais piquetes, os animais ficam menos tempo em cada piquete. Ficando menos tempo, ele vai percorrer um número maior de piquete, mas fica menos tempo em cada piquete. Ou seja, eu vou ter um consumo de forragem uniforme e vou evitar que a planta seja exaurida com os animais consumindo uma rebrota, né? Se eu ficar ali se ele ficar ali uma semana, ele pasta aqui hoje, aí aquela planta começa a rebrotar, e daqui 5 dias, 4 dias, 7 dias, ele volta e pasteja novamente. Então essa planta aquela reserva nutricional que ela estava produzindo, ela vai perder folha e não conseguiu repor a sua reserva de carboidrato não estrutural para poder manter seu ciclo funcionando. E isso vai afetar a qualidade da forragem. Então, o sistema intermitente, ele nos permite ser mais eficiente no controle da forragem e conseguir extrair, né, uma maior produtividade. Outra coisa que influencia também na ser mais intensivo ou menos intensivo no sistema intermitente é a adubação. Então, quanto mais adubação, maior a produtividade em cada piquete, ou melhor a possibilidade de eu ter menos tempo os animais dentro do piquete e demorar menos tempo para os animais darem a volta no piquete, né, em todo o sistema. Então, quanto mais adubo eu tenho à disposição, né, maior fertilidade de solo, e tenho água e luminosidade à disposição, mais rápido, né, essa pastagem ela vai crescer. Então eu vou ter o meu sistema mais eficiente, tá? Proporcionando maiores ganhos. Mas isso também tem um custo, tá? Então, quando comparado ao sistema contínuo, o custo do sistema intermitente ele é maior, tá? Né, tanto que eu tenho maior gasto com cerca, maior gasto com bebedouros, eu posso fazer vários bebedouros nos piquetes, ou ter alguns corredores aqui, distribuir água, né, menos bebedouros aí para tentar diminuir o custo. Então, são estratégias a serem adotadas, tá? O
que podem aumentar ou diminuir o custo. Mas a questão da cerca, para dividir, eu vou ter que ter. Então já é um custo maior que no sistema contínuo. Custo de adubação também vai ser maior. E é até interessante que eu invista mais no sistema intermitente. Já que ele tem um custo maior, eu vou ter que ter algo que produza mais, para que eu possa ter uma maior produtividade de carne ou de leite nessa área, né? Ok? Então, Voisin, né, lá em 74, ele começou a observar que se ele desse um intervalo de descanso, né, e que ele respeitasse algumas questões fisiológicas da planta, né, retorno de fezes dos animais dentro do pastejo, né, haveria um ciclo de reposição de nutrientes, a planta teria um tempo de descanso para ela se recuperar após um pastejo. E aí ele definiu, depois de um longo período de estudo, as 4 leis aí para o sistema de pastejo rotacionado, né? Então, a primeira lei é, né, para que a pastagem cortada pelo dente do animal dê sua produtividade máxima, é preciso que entre 2 cortes sucessivos haja tempo suficiente para permitir a pastagem acumular em suas raízes, né, ó, que a gente comentou na última aula, reservas orgânicas necessárias para uma nova rebrota, né, e propiciar um alto vigor de rebrota, né, com máxima produção diária e por área, né, de biomassa, né? O que é essa curva sigmoide? Aquela curva de crescimento. Ó. Pastagem foi pastejada, ela cresce, depois ela entra no período reprodutivo, produz semente, depois ela começa a senescer. Então, se não for pastejada, ela morre, depois ela continua. Se ela for pastejada aqui, o que a gente tem? Ela vai recomeçar de novo. Então, foi pastejada ali, novamente um ciclo de pastejo. Depois, novamente um ciclo de pastejo. Tá? É isso que está sendo dito aqui. Então, segunda lei, tempo total de ocupação de um piquete deve ser suficientemente curto para que uma planta pastejada no primeiro dia não seja, não seja novamente pastejada antes da saída dos animais do piquete. Né? Então, para que a nova rebota forrageira não seja pastejada imediatamente. Então, foi o que eu acabei de comentar no slide anterior. Quanto menor o tempo de ocupação, de permanência do animal dentro do piquete, menor a chance de ser pastejado aquela rebrota. Né? Se essa rebrota for consumida antes de conseguir acumular reservas orgânicas ali, seus carboidratos são estruturais, ela vai ficar com o seu vigor de rebrota prejudicado, tá? É preciso auxiliar os animais que possuem exigências nutricionais maiores a consumir maior quantidade de forragem e de melhor qualidade. Ou seja, isso aqui agora é uma estratégia de maneiro. Lembra? Os 2 pontos aqui, eu priorizei o quê? A planta. Agora, a terceira lei, ela prioriza o quê? O animal. Então, o que ele quer dizer com isso? Que existem categorias que são mais exigentes. Por exemplo, vacas em lactação, elas têm uma exigência nutricional diária, né, de energia muito maior do que animais de corte. O animal de corte, ele me interessa o ganho de peso acumulado num período. A vaca de leite, ou a cabra de leite, ou a ovelha de leite, ela tem uma exigência diária de energia que todo dia ela produz leite. Então ela demanda alimentos de melhor qualidade nutricional, tá? Então, a gente viu anteriormente que a ponta das folhas, né, as folhas, elas são em torno ali de 70% mais digestível. Então, o que pode ser feito? No piquete, então, tem lá o piquete, né, a divisão dos piquetes. Então, no primeiro momento, eu coloco o quê? As vacas para poder pastejar, deixo 2, 3 dias para elas consumirem o quê? A ponta de folha, que é um material extremamente digestível de boa qualidade. Depois eu tiro elas e passo para o próximo piquete. Passo elas para o próximo piquete. E aí eu venho com os animais de menor exigência naquele piquete que as vacas saíram.
Ou seja, essa outra parte da planta aqui, ó, ela tem uma menor qualidade. Logo, eu vou dar ela para animais que têm menor exigência, tá? Então, isso é uma alternativa. É obrigatório fazer isso? Não, mas é uma forma que você tem de priorizar animais de maior exigência, né? Com menor gasto financeiro aí com outros alimentos, tá? E a quarta lei é, para que uma vaca dê produções regulares, ela não deve permanecer mais que 3 dias sobre o mesmo piquete. Os rendimentos serão máximos se ela não permanecer mais que um dia no mesmo piquete. Então, o que ele quer dizer com isso? A produção de leite, né, como eu acabei de comentar, o consumo de alimentos de qualidade para vacas de leite, ele é diário. Então, a demanda de nutrientes ela é diária. Então, novamente, voltando aqui, ó, a questão da planta, tá? Então, ó, nós temos a planta aqui. Deixa eu apagar esse resto aqui para tentar escrever aqui. Bom, o que acontece? Vamos dividir a planta aqui em 3 partes, tá? Então, nós temos aqui a ponta de folha, que nós temos digestibilidade aí entre 70 ou mais digestibilidade. Essa parte intermediária aqui, em torno de 60% de digestibilidade. E essa parte mais de baixo aqui, em torno de 50% de digestibilidade, certo? Então, se eu deixar os animais por um período muito grande de tempo no piquete, o que vai acontecer? Ele começa ali nos 3, 4 primeiros dias comendo essa parte aqui. E aí a produção de leite está lá em cima, né? Vamos um exemplo: 10 quilos de leite por dia. Mas depois ela chega, ela vai consumindo a forragem e vai chegar aqui, ó, nessa segunda faixa. E aí aqui a digestibilidade é menor. Ou seja, a produção de leite que era de 10, ela já vai cair. Vamos botar aí que cai para 8 quilos, 7 quilos de leite, né? E aí, depois de se ela ficar mais um tempo, ela vai consumir agora, mas só vai ter disponível aquela forragem que tem baixa digestibilidade. Ou seja, menor produção de leite dessa vaca. Então, ó, ele começou com a alta produção de leite, depois vai diminuir. Aí ela vai para o próximo piquete. Então, mesma coisa no próximo piquete. Começa alto, depois diminui. Então, você tem o quê? Uma oscilação da produção de leite. E isso para o produtor de leite é ruim, né? Porque a maioria dos produtores que tem uma certa produtividade aí, o caminhão vai buscar leite diariamente. Então, um dia ele tem 1.000 quilos, outro dia ele tem 2.000 quilos, né? Daqui a 2 dias ele tem 1.000 quilos. Então, para a indústria, isso não é muito interessante. Então, quando eu tenho uma menor tempo que eu boto esses animais no piquete, eu forço ele a comer toda a forragem, né? A consumir tanto a parte de maior digestibilidade quanto a de menor digestibilidade. Então, isso vai ser feito o quê? Uma média da digestibilidade. E aí eu vou ter uma produção de leite média, porém estável, né? Isso que é importante. Então, por isso que não recomenda mais que 3 dias. Tá? Quanto menor o período de ocupação, maior vai ser o que? A eficiência. Então, melhor vai ser a eficiência e melhor vai ser essa sua média de estabilidade aqui, nessa estabilidade de produção de leite. Tá? Beleza? Eu vou parar por aqui e depois eu continuo com a parte 2.